Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E esse é extra, minha gente. Finalizamos mais um livro, minha gente, como de praxe. Esse daqui é o nosso resumão de Levíticos. Então, para você já ter a melhor experiência com a gente, já clica na nossa carinha se você está pelo celular. A engrenagem vai aparecer aqui acima, ou pelo computador, a engrenagem vai estar aqui abaixo. E já seleciona a imagem de mais alta qualidade para você ter a melhor experiência aqui conosco e não ficar oscilando e tudo mais. E hoje é o dia da gente passar por todo Levíticos, né? Que é o terceiro livro de Moisés. E por que se chama Levíticos, né? Basicamente porque vai Deus compartilhar as leis ali, as ordenanças para Moisés. E Moisés, em Êxodo, ele estava lá no Monte Sinai. Eles fizeram a saída, né, do Egito, do povo de Israel, que ficou 400 anos lá sendo escravizados. E aí, em Êxodo, ele fez a peregrinação, né? Ele começou a sair, passou lá pelo Mar Vermelho, onde o mar se abriu e tudo. E ele estava caminhando pelo deserto para ir para a Terra Prometida, que é Canaã, com mais de 600 mil pessoas. Então, por isso que a gente crê, né? Que é necessário Levíticos para botar lei nesse povo, para botar ordenança. Então, esse livro aqui, esse terceiro livro de Moisés, é escrito por Deus, bem dizer, né? Porque é Deus direcionando Moisés no Monte Sinai. Então, todo Levítico acontece no Monte Sinai. O povo já saiu já do Egito, mas ele ficou parado ali no pé do Monte Sinai. E Moisés estava lá com Deus, recebendo todo esse direcionamento, que é a parte lá de oferta queimada, né? Que é quando assim, nossa, você pecou alguma coisa, o que você tem que fazer? Então é isso que vai falar sobre Levíticos. Quando você peca, quando você é grato, quando você faz alguma coisa, então ele tem ali a oferta queimada, a oferta de alimentos. Tanto o animal era queimado, como o alimento também, o cereal, a melhor parte do azeite, né? O óleo, a oferta de paz, que é a oferta de gratidão. Deus também gostava de ser que você reconhecesse, né, que aquela plantação era parte ali em gratidão a ele. Então tinha essa oferta, tinha a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa. Então tem a parte do pecado ali, né, algo que você fez de ruim, e a oferta da culpa, que muitas das vezes você foi inconscientemente culpado por algum ato, ou então você viu alguma coisa errada e você não falou, não se posicionou. Isso também é um pecado, é uma culpa, né? Então ele coloca também, quando você se posicionar desse jeito, o que você tem que fazer, né? Você tem que fazer alguma oferta ali. E por que Deus colocava isso? E principalmente a regra do todo, né? Qual era a oferta? Era uma ovelha, era um cordeiro, era algum animal sem defeito nenhum. Por quê? Porque para não ser algo descartado do seu rebanho, né? Algo descartado do seu plantio. Tinha que ser das sementes boas, da primeira colheita. Por quê? Porque você teria que sentir também a dor de estar tendo que queimar aquilo por algo que você fez. Senão seria muito fácil você pecar, não, vou deixar guardadinha ali aquelas ovelhas mancas, aquela ovelha com defeito, com mancha. Então Deus já deixava ali, olha, é sem mancha, sem defeito, sem nada, para você observar também quando você pecar que você está perdendo alguma coisa boa seu ali, porque senão você ia se desvirtuar muito, né? Então ele tinha essa oferta que você tinha que fazer esse reconhecimento, e tinha a oferta com restituição, tipo, vou me restituir da culpa que eu cometi ali, do pecado que cometeu, que foi ocasionado, né? E só um adendo, assim, né? Eu acho que isso é óbvio para muitos, mas até o óbvio precisa ser dito, né? Por que nós estamos em Levítico falando sobre oferta, sobre oferta, né? Ter que sacrificar, fazer um holocausto, sacrificar um animal? Por que isso? Nós estamos no Antigo Testamento, nós estamos na Antiga Aliança. Então, nessa época, sim, ainda fazia isso, né? E não era nada extraordinário, não era nada incomum.
Desde lá, quando o povo estava no Egito, já era costume do povo do Egito fazer isso. Inclusive, era comum sacrificar filho, né? Você matar um filho, você matar fazer um holocausto com uma pessoa, né? Então isso era comum daquela época, tá? Não foi, nossa, Deus fez isso, manda matar uma ovelha, não, isso já era comum daquela época. E aí tem o que? A parte do sacerdote, porque alguém tinha que fazer essa cremação, né? Essa oferta ali por você. Então, essa apropriação que eles falam, né? Queimar o animal ou a oferta que você levou em favor do seu pecado ali para ele ser absolvido, né? Então, o que, que o sacerdote tinha que fazer? E ali também, qual era a parte que o sacerdote tinha que comer? Porque daí você fica, putz, vai queimar toda a ovelha, vai queimar todo o carneiro e tudo mais. Não. Tinha as partes, tinha o jeito também que tinha que se mover a coxa perante o Senhor para ele ser absolvido, porque senão qualquer um ia fazer em qualquer canto. Nossa, pequei, vou aqui matar o meu cordeiro na minha terra mesmo e vou oferecer ao Senhor. Não, tinha que ser no tabernáculo, fazendo daquela forma, naquela mesa, derramando nas pontas da mesa, né? Então tinha um ritual a ser feito, e esse ritual tinha que ser feito por um sacerdote. E aí, como tinha que ser alguém ali da tribo deles, Deus escolheu Arão, que era já parente, né, de Moisés, que estava caminhando com Moisés, ajudando Moisés a trazer o povo do Egito para a Terra Prometida. Então Deus falou assim: olha, Arão vai ser o sacerdote, não só Arão, como toda a descendência dele. Então, Arão era o sacerdote e os dois filhos mais velhos dele foi consagrado também sacerdote ali auxiliar deles, vamos colocar assim, né? E aí eles tinham todo o ritual que tinha que ser feito como um ministério sacerdotal. A gente pode falar que aqui começou um ministério sacerdotal no meio do povo, né? Só que Nadab e Abiú, que eram os filhos de Arão, que era para estar ajudando o pai, eles fizeram um fogo estranho. O que é um fogo estranho ali? O Deus tinha falado qual era as ervas, qual eram as coisas que tinha que colocar no incensário. Não sei se vocês já foram nessas da igreja católica. Tem aquele negócio que o padre vai andando e vai fazendo assim, né? E vai saindo uma fumaça. Então, provavelmente era algo como esse, o incensário, que Nadab e Abiú tinha que fazer. Só que eles, de certo, correria e tudo mais, fizeram fogo errado. Então, não fizeram de coração ali para Deus, né? Ele não estava ali Se para dedicando, né? cultuar, né? Para dedicar, para fazer o que tinha que ser feito. Ele fez de qualquer jeito. E aí, Deus consumiu ele e pediu pro povo ali levar o corpo de Nadab e Abiú para fora da tenda, para mostrar o quê? Olha, se vocês não respeitam as minhas leis, principalmente dentro do meu tabernáculo, vocês vão morrer, vocês vão ser tipo queimados, né? O fogo do céu vai cair e vai te queimar. Então era como uma forma de mostrar também obediência pro pessoal ali, porque pensa, gente, eles estavam no meio de outras culturas durante 400 anos. Se em 40 dias ali o povo já se desvirtuou, fez um bezerro e tudo mais, imagina 400 anos. 400 anos eles vendo sobre a cultura dos deuses do povo do Egito. Então Deus tinha que mostrar também que ele era ferrenho, porque na cultura desses outros deuses era assim: se você pecar não sei o quê, o Deus tal vai te consumir, o Deus tal vai não sei o quê. Então, por isso que aqui fala, né? Se você fizer tal coisa, Deus vai descer fogo do céu, porque já era normal ali deles. Então, Deus também não podia ser a carinha e tudo mais, senão ia virar a baderneira. Então, ele colocou isso e pediu para levar o corpo de Nadab e Abiú para o lado de fora para mostrar que realmente ele como fala? Ele castiga quem faz Ele é coisa justo, né? errada. Tipo assim, principalmente porque o sacerdote tinha um papel muito importante. Tipo assim, era um peso, ele era uma responsabilidade. Então, Arão e os filhos, eles representavam de uma forma assim, alto padrão, alto nível,
Deus ali, eles cuidavam da casa de Deus, é eles quem olhavam o sacrifício os animais que o povo trazia para fazer o sacrifício, o holocausto, eles que examinavam. Igual a Saíra falou, não era tudo que era queimado, então os sacerdotes podiam comer. Aquilo era considerado uma comida santa. Então, tipo assim, Não era todo mundo que poderia ir comer, não era toda a parte que poderia ser comida, né? exato. Então tinha um peso, aquilo tinha uma responsabilidade, era um cargo alto. Eles eram o único ali que ficava dentro do tabernáculo, que poderiam estar limpando o tabernáculo, poderiam estar. Então a honra sobre eles era muito grande. Então foi um vacilo que eles tiveram, que foi um vacilo muito pesado, que eles podemos dizer que eles não estavam tendo consciência da responsabilidade que eles estavam tendo ali, sabe? Exatamente. E até para entender sobre o peso do tabernáculo, Deus colocou, né, para os sacerdotes, quando entrasse, eles teriam aquela veste, mas eles iam cobrir a nudez dele, que nem como eram homens, eles teriam tipo um calçote por debaixo daquela veste para cobrir as partes íntimas dele, para não ficar nada assim, sabe? Então, é para a gente poder ter uma noção maior sobre o quão sagrado era o lugar onde eles estavam e o que eles estavam fazendo. Então, não podia ser feito realmente de qualquer jeito. E aí, depois aqui em Levíticos também, Deus coloca quais são os alimentos puros e impuros, quais são os animais impuros e puros, para a gente poder ter uma noção do que podia comer e o que não podia comer, o que podia tocar se morresse, entendeu? Então, assim, hoje a gente olha e fala, nossa, por que come tal animal e outro animal não come? Porque já foi direcionamento de Deus. Aqui, Antigo Testamento, ele colocava animais de unhas fendidas que ruminava, exceto tal, tal, tal. Por que, que também tem religiões que não se come porco? Por isso que é legal a gente ler Levíticos, que você vai entender, às vezes, algumas condutas De outros, né? que. Hã? De outras crenças, de outras É, religiões, igual muçulmanos, né? Aqui fala também, não coma carne com sangue. Igual hoje, né, o brasileiro ama aquela carne mal vermelhinha, mal passada, né? passada, escorrendo. Então, mas por que que não come a carne com sangue? Porque a carne dos muçulmanos é diferente. Aqui fala, Deus fala que o sangue ele é vida para você não comer. Então você vai entendendo, isso é muito legal, isso As é as culturas, culturas. as crenças, né? Por que, que alguém não come bacon? Porque vem do porco. Nossa, mas é só porque a pessoa é nojentinha? Não, é por conta daqui. Deus falava que o porco era um animal impuro, que não podia comer o porco. Então, assim, hoje tem religiões que vivem um pouco do Antigo Testamento e um pouco do Novo Testamento. E aí é onde a gente consegue entender um pouco melhor através da Bíblia. Tipo, por que faz isso? Então, a gente foge daquela parte do que Cristo mesmo falou, né? Que meu povo padece por falta de conhecimento. Então, quando você lê a Bíblia, você se enche de conhecimento e não fica sendo um ignorante, criticando a conduta de um outro, mas você entendendo qual é a parte que ele está focado para estar tendo essa conduta hoje, entendeu? E aí ele coloca sobre o parto também, que o parto para a mulher era algo impuro, mas ela tinha que fazer algo purificando o pós-parto. Se ela teve uma menina, ela ficaria mais tempo impura, depois ela ia lá, levava uma pombinha para o tabernáculo para purificar ela. Se fosse um homem, como o homem era mais contado aqui, ela ficava menos tempo impura. E aí também levava uma pombinha lá, uma rolinha, para fazer a purificação dela. Então, aqui a gente vê também por conta do sangue em si, né? Porque ela ia ter muito contato com sangue. Tanto é que a mulher, quando ela tá no período menstrual, ela é impura. Então, faz a gente entender sobre as regras que Deus estava colocando, né? E até mesmo a lei da lepra, sobre as doenças, quando seria lepra, quando não seria lepra, se é só uma mancha da pele. Então, aqui, quem era o responsável para fazer essa análise? Quem era o médico, né, do meio do povo? Eram os sacerdotes, a família de Arão. Então, antigamente, né, não tinha médico, não tinha medicina, não tinha exame de pele.
Quem que era? Era o sacerdote. Tinha que levar até o sacerdote às vezes consultava a Deus, né? Deus já tinha dado a ordenança. Separa a pessoa, vê se vai diminuir essa mancha da pele. Se não diminuir, é lepra, entendeu? Então ele isolava essas pessoas. Ah, mas é uma conduta de racismo, vamos dizer assim? Não, era só Um para não. É um preconceito. preconceito? Hum. Não, era para não se alastrar, porque, gente, eles estavam em meio ao deserto, peregrinando, não tinha banho, não tinha higienes pessoais, não tinha nada. E era Então, muita e era gente. muita gente. Então seria uma forma de conter se fosse alguma doença mesmo, é igual a Covid. O que que fez? Ah, isolou. Ah, isolou por. Ah, vai acontecer alguma coisa? Não, é só para não se alastrar. Não é que você ficando isolado você ia ser curado. Era só para você não contaminar quem não estava contaminado. Assim era com a lepra do Antigo Testamento. Ele isolava, se diminuía a mancha, ele já falava: ó, não é lepra, então pode voltar para o povo, tá normal, só toma um banho, lava suas vestes e vida que segue. Agora, aumentava, é lepra, então você fica separado, não toca nas pessoas para não contaminar os outros. Então, isso que é o legal também da gente verificar, para a gente falar assim, nossa, mas Deus era muito preconceituoso, né? Separava, não era para ninguém tocar, não era para nada, não, era só para não se alastrar aquela doença. E aí tinha, né, caso a pessoa fosse diminuindo, ela podia fazer uma oferta lá de purificação, que ele seria purificado, já mostraria para o povo também, olha, eu fui curado, então podem me tocar, podem me trazer de volta para a sociedade aqui, que eu tô de boa, não vou contaminar ninguém. Só que também tem a parte, né, que eles chamavam de lepra, qualquer mancha que aumentava. A casa também eles chamavam casa leprosa, né? Que era Roupa também, né? roupa, que era quando tinha mancha, tipo essas manchas de mofo, era lepra para eles também. A roupa já com mofo também era lepra. Então tudo que era meio manchado e aumentava, eles denominavam lepra. Então a casa também que tinha aquela mancha e estava ficando crescendo muito aquela mancha, tinha que confiscar aquela casa, ninguém ia usar Entrava, né? ela. Ninguém entrava, fazia também o isolamento. E quem avaliava também a casa, tudo, eram os Era sacerdotes, o né? sacerdote, exatamente. E aí depois tinha a leis também das relações imorais que Deus colocou ali para porque antes, gente, a gente tem que lembrar o quê? Em Gênesis, Deus tinha poucas pessoas, vamos dizer ali. Era só a família de Noé, bem dizer, né? Porque lá em Noé teve o dilúvio, né? E aí matou todo mundo, só ficou Noé e a família dele. Então, assim, não tinha uma galera, assim, né, para estar tá povoando, porque foi um dos mandamentos ali de Deus, né? Vai e povoe, né? Seja frutífero, multipliquem-se. Então, como só tinha aquela família, eles se relacionavam entre eles, então era comum naquela época irmão se casar com irmã que era só da parte do pai, ou o filho ter relação com a concubina do pai ali, o próprio pai ter relação não só com a esposa, mas com a escrava, com não sei mais quem. Então, assim, era liberado tudo, E né? não era errado, não Errado, era um pecado, não era. não era Porque, nada. porque eles precisavam povoar. Então, tinha relações com, tipo assim, primo casando com prima, irmã com irmão. Isso era comum, porque precisava ter isso, né? Então, tinha essa relação, às vezes, sobrinho com tia. Então, tinha. Porque eles precisavam povoar, não tinha ninguém na terra. Então, era meio que normal, vamos dizer assim, né? E daí, só que por causa disso, a gente dá a entender até pela escritura aqui de Levítico, que isso continuou. Depois que a terra já estava cheia, assim, cheia não, mas já que já tinha bastante gente, você já poderia estar se relacionando com outras pessoas, ainda continuava esses costumes. Então você vê ali entre o capítulo 15 ao 18, Deus já batendo nessa parte, sabe? Ele fala até
essas imoralidades sexuais, né? Fala também sobre você ter relações com animais, relações com pessoas do mesmo sexo. Já vem falando, isso me desonra, isso me entristece. A terra para onde vocês estão indo tem esses costumes, e isso, tipo, me aborrece. Então, não façam isso, né? Exatamente. E aí, e isso, como entristecia Deus, tinha a parte da leis para isso, né? Qual é a penalidade por violar essa lei, né? Porque senão não ia ter mais ordenança no meio desse povo. Então, um dos mandamentos é não cobice a mulher do outro. Então, ele já começou a colocar em mandamentos ali dele, que era o quê? Só com a sua mulher, fica você, tem muita mulher já, tem muita gente, você não precisa ficar desejando o do outro, você não precisa desonrar teu pai e tua mãe, não precisa a mulher ter relação sexual com um animal. E por quê? Senão vai ter penalidades por você violar essa lei. Então ele era muito certo sobre isso, né? E o que, que é o melhor de todos também, né? Os outros pecados, um animal daria certo para restituir o teu pecado. Quando é essa parte de você pecar com relações imorais, que Deus já colocou que não pode mais, a restituição desse pecado era a sua própria morte. Porque era o quê? Ele falava assim: se eu não. Você tem que meio que tirar a maçã podre do meio do povo. Porque se ele for lá e matar um carneirinho ali, tudo, por ele estar tendo relações imorais, isso pode contaminar o vizinho, pode contaminar o outro. Então, extermine isso. Porque isso já está ficando já fora do controle. E eu tô tirando aquele povo da terra onde vocês estão entrando porque eles têm essas condutas erradas. Então, não haja dessa maneira, porque senão eu também mato vocês. Então, essa parte de penalidade por violar essa lei, Deus é muito certo. Tipo, não faz isso, porque senão vocês vão morrer, assim como tá morrendo esse outro povo que eu tô tirando dessa terra para entregar para vocês. É legal de ver isso, assim, que essa imoralidade sexual, esse pecado, assim, do sexo, ele é uma coisa muito antiga, é uma coisa atual e é uma coisa futura. Então, ele está enraizado, tipo assim, na gente. Às vezes as pessoas falam assim, o brasileiro é sem vergonha, o brasileiro não presta. A gente vê nas escrituras que isso é antigo, isso É, e vem não é só desse povo não é só brasileiro. desse povo. E vocês verem, vocês podem ver que isso aborrece Deus, assim. Os outros pecados você poderia estar fazendo sacrifício e tal, mas esse, como a Saíra falou, era a morte, você era morto apedrejado. E Deus fala assim: eu estou tirando o povo da onde vocês estão indo, para onde vocês estão indo lá para Canaã, por causa disso. Então, essa é uma passagem para vocês entenderem como isso é complicado e como ele é enraizado, né, na nossa essência, assim, né? Então, vigia essa parte, sabe? Porque é uma parte tensa, assim, né? É legal da gente ter essa noção, perceber isso, saber disso, né? Para não achar que é algo só de agora, né? Que é algo de conduta errada de hoje em dia. Nossa, Deus, Jesus está voltando mesmo, porque olha do jeito que tá. Não, gente, isso Exato. daí já vem já de muito tempo. Jesus já veio para tentar botar ordem na casa, foi embora e o povo continua errando nisso, sabe? Então, não é algo recente, porém, a gente pode falar assim que é algo comum, mas não é normal. É comum hoje em dia a gente ver sim, mas não é normal. Deus não se alegra com isso. Então é muito importante a gente vigiar essas condutas, até mesmo não de condutas em si, mas de pensamentos sobre isso, porque tudo começa aqui, né? Quando você começa a olhar, quando você começa a desejar, quando você começa a imaginar se isso acontecesse, mas seria de boa, fulano não tá vendo, mas Deus tá vendo. E isso não alegra ele, sabe? Não é só sobre o outro ver, sobre a sociedade te julgar,
mas sim sobre agora que você está tendo um conhecimento a mais da Bíblia, você caminhar de verdade, porque não é só você pegar as partes que te agrada sobre Deus e fazer um Deus para você. Não, é sobre você saber o ônus e o bônus, o que alegra, o que não alegra, e você tá aquebrantando o teu coração e a tua conduta. E se você estava se conduzindo errado, melhora, pede sabedoria a ele para ele estar melhorando o teu coração, melhorando a tua mente também, para você estar caminhando segundo o que ele deseja, né? Porque é igual o Jesus falou, isso aqui é o Antigo Testamento, mas o Deus continua o mesmo. Ele ainda continua prevalecendo nessas leis, tá? E aí, só que Deus se alegra também com festa, né? Ele quer que você reconheça as coisas boas também. Deus não é só chulapo ali de pecado, de não sei o quê. Então, ele tem as ofertas sagradas quando você agradece, né? E as ofertas que são aceitas, ele colocou certinho ali. Tipo, o que, que eu vou aceitar de vocês como oferta? O boi, o carneiro, não sei o quê. E isso ele fica repetindo para ninguém errar sobre o que vai ser ofertado, porque ofertar errado também era um pecado. Seria assim, tipo, você não tá lendo minhas leis? Você não tá vendo direito o que eu tô mandando? Então, essa parte, quais são as ofertas que ele aceita, é repetido de novo em Levíticos, né? O que ele deseja, caso você não tenha toda aquela oferta, o que pode ser substituído. Mas, claro, isso avaliado pelo sacerdote, porque assim, eu posso falar que eu não tenho, mas meu pasto está lá lotado. Não, o sacerdote, ele via isso daí, e aí analisava realmente se você tinha renda ou não para poder estar ofertando, né? Então, ele ali, ele em Levítico, ele deixa lei para ter a festa. E a gente não pode se perder nessas leis, né? Não é algo tirado do sovaco, vou comemorar, eu vou ter o meu ano sabático, não sei o que, sabe? Então ele tinha as festas que era designada. Uma das principais era o Shabat, que em muitas Bíblias é traduzida para o sábado, mas outras também é só o descanso do sétimo dia. Por isso que muitas vezes tem as igrejas que chamam sétimo dia, pessoas que não fazem nada após o pôr do sol de sexta-feira e só voltam a fazer alguma coisa após o pôr do sol de sábado. Por quê? Por conta do Shabat, que Deus já ordenou, né? Que vocês podem trabalhar os 6 dias, mas no sétimo descansa, porque foi assim que ele também fez com a criação da terra. Ele criou a terra em 6 dias e no sétimo ele descansou. Então, isso era uma comemoração escrita em lei por ele. E depois ele fez a lei também da festa da Páscoa. O que era a Páscoa? Era aquela parte lá que o povo estava no Egito e passou levando os primogênitos dos outros ali. Mas quem fez o ritual que Deus tinha mandado, que era de matar o carneiro até meio-dia, passar o sangue na porta e tudo mais, e à meia-noite o anjo da morte passou e a porta que tinha aquele sangue ali, ele não matou, essa era a comemoração da Páscoa, era, vamos dizer, um livramento. E aí, quando eles foram livres disso daí, eles fizeram a festa dos pães ázimos. A junção desses dois é a festa da liberdade, que eles foram libertos ali de Israel, né? Porque foi após essa passada do anjo da morte que matou os primogênitos, todos os primogênitos de animal, de escravo, do faraó, tudo ali que ele estava no Egito, foi que eles foram libertos, porque o faraó não estava deixando eles ir embora. Então, por isso que era para comemorar, em memória de que Deus tirou eles do Egito, Deus tirou ele da escravidão. E daí depois da Páscoa, então tem a festa das primícias, né? Que a festa das primícias era sobre um agradecimento que o povo fazia a Deus sobre a colheita. Então toda vez que eles tinham a colheita, eles tiravam o melhor grão dessa colheita e ofereciam a Deus, né? Fazia ali, levava também ao tabernáculo e fazia então a apresentação desses alimentos para como honra, como agradecimento a Deus. Depois nós temos também o Pentecostes, que ele era uma festa de adoração a Deus também pela abundante colheita.
E daí nós também temos Deus falando ali sobre o dia da expiação, que então era um dia, um momento ali que eles tiravam aquele dia, ninguém poderia trabalhar naquele dia, para você fazer como hoje, né, até a gente faz durante a ceia, né? Então nas igrejas tem muita ceia, aquele momento que você para e olha para você, você faz uma expiação realmente em você, vê condutas que você está tendo, que você pode mudar. Então tinha também o dia da expiação, que era esse momento de você comemorar, mas também você se observar, você se analisar. Era um momento também de comunhão com as pessoas. Depois disso, nós temos também a festa dos tabernáculos, que era para uma festa ali no por 7 dias. Então, nesse período também as pessoas elas festejavam, elas se alegravam com Deus, comemoravam ali o tabernáculo, né? Daí depois ele colocou as leis ali sobre as lâmpadas do tabernáculo, como que seria o pão do tabernáculo, o castigo pela blasfêmia, né? Ele deu até um exemplo ali, em blasfemar contra Deus. O que seria essa blasfêmia? Falar mal. E aí ele tinha um rapaz que estava blasfemando e ele fez o povo apedrejar esse rapaz, né? Para mostrar o quê? Respeite a Deus, sabe? Ele é o Senhor. Porque ali o povo, eles tiveram contato com tudo que Deus estava fazendo com eles, estava protegendo eles, estava ajudando eles, e você ainda vai e blasfema. Então, qual é o castigo para isso, né? Então, assim, Deus também, ele precisa ser respeitado pelas pessoas, né? Então, ele colocou ali um castigo para quem estiver blasfemando, e quem souber tem que falar. E uma coisa legal assim, né, só para a gente entender, esse menino que foi apedrejado, ele era filho de uma mulher israelita, mas o pai dele era um egípcio. Então, assim, dá a entender que ele tinha uma cultura forte ali da religião dos egípcios, né? Então, essa conduta dele da blasfêmia, dá para, tipo assim, dá para perceber talvez que isso vem ali realmente o que a gente está falando. Eles viveram 400 anos no Egito, eles carregam isso. Então esse menino, além, né, de ser um menino, aqui fala assim, um filho. Então você acredita que é uma criança. E isso dá tipo assim uma dor ali, né? Fala, poxa, coitado do menino. Mas é igual também a Sarah falou, era necessário tirar essa maçã podre. Deus não poderia deixar ali Essas condutas essas erradas no meio do condutas, povo. exato. Mesmo que às vezes é tipo assim, dá dó, mas aquilo levaria outras pessoas a cometerem coisas semelhantes. Então A começar a virar uma blasfêmia ali e não se dava para perder o deixar passar controle. isso despercebido, né? Exatamente. E aí ele tinha também o ano do Shabat, não só o dia do Shabat para o povo, né, que era trabalha 6 dias e descansa o sétimo, ele tinha o ano do Shabat, que era para a terra também. Você planta durante 6 anos, mas no sétimo deixa a terra descansar, um ano inteiro descansando. E você fala, mas e aí, com o que eu vou comer, com o que eu vou sobreviver? E Deus já colocava, no sexto ano você vai colher tanto que o sétimo você nem vai precisar, mas você vai ter colheita até o nono ano. Então, assim, ele ia prover muito até o sexto, mas respeita a terra, até a terra precisa descansar. E só que daí tinha o quê? Gente que ia lá e plantava. Só que Deus castigava também, né? Porque você tinha que respeitar as leis dele. E o ano do jubileu já era assim, você tinha que contar 7 vezes 7 anos, e o espaço dos 7 Shabats dos anos serão para ti 49 anos. Então, após 49 anos, era de 49 a 49, tinha o ano do jubileu, que seria meio que um ano de liberdade para todo mundo, né? Liberdade e recuperação, né? Então, como que ele funcionava? Se um israelita estava endividado, ou se ele estava, enfim, ele estava precisando de dinheiro, ele vendeu a terra dele. Ou ele até. Eu acho que aqui fala muito da terra, né? Mas ele vendeu a terra dele. E fala sobre ele também ter sido vendido. Tipo, ele não tinha nada, ele se Ele vendeu se para virar vendeu como escravo. escravo, isso. Então o que que acontece? Vamos supor que ele vendeu a terra ou ele se vendeu. Ele vendeu por 500 gramas de prata. Depois de 49 anos, ele poderia recuperar
essa terra dele, ou ele poderia, se ele foi vendido, né, ele se vendeu como escravo, ele poderia pagar esse valor para ele voltar a ser uma pessoa normal ou ele recuperar a terra dele. Então é legal porque era uma lei para sempre assim, como que eu posso dizer, manter ali os israelitas num privilégio maior, porque era o povo de Deus, né? Então, assim, se eu vendesse, igual, eles vão entrar em outras terras, eles vão entrar, vão ter uma convivência com outras pessoas. Então, se um israelita vendesse a terra para uma outra, um cananeu, exemplo, ou um filisteu, ele poderia, depois de 49 anos, estar recuperando aquela terra, para manter aquilo voltar para ser dele, né? E até mesmo de ser escravo, né? Por quê? Porque Deus fala assim: eu já libertei vocês do Egito, então o meu povo não é para ser escravo de ninguém. Então, se deu os 49 anos lá e ele ainda continua escravo, no ano do jubileu ele é liberto. A não ser que ele fala: não, eu quero continuar. E aí, se ele quiser aceitar continuar, aí ele não tem mais libertação em nenhum ano de jubileu, ele vai continuar sendo escravo. Então, isso é bacana de se ver, né? Porque é algo diferente, até É mesmo essa uma devolução de de terra. terra. Tipo, você vendeu. E eles vendiam pelo preço de anos jubileu que faltava. Então, era assim: você pagava exatamente até aquele período do jubileu. A terra podia valer muito, mas se você já está comprando faltando 7 anos, você paga bem menos, porque é o tempo de produção daquela terra. E aí, nesse outro ano aqui do jubileu, se você pegou desde o início, você já paga o preço integral. Então, isso que é diferente, né? Não sei se É isso uma daria lei, certo aqui é uma lei que hoje a em dia. gente não tem noção, né, de De como que é ela executada. Então é bacana da gente estar lendo sobre ela para ter esse entendimento, que é uma lei totalmente diferente, né? é. E aí tem as recompensas pela obediência. Então tem assim a punição por desobediência, mas tem recompensa também se você é obediente. Não é assim, sou obediente e tá tudo bem. Não, você é recompensado também. Então você tinha um ganho se você for obediente com as leis de Deus. É você ter uma produção muito maior na sua terra, é você estar em uma terra segura. Então Deus olhava também quem era obediente. Não é que assim, quem é obediente vai ficar nessa. Não, você ia ser muito mais abençoado, muito mais agraciado, vamos dizer assim. Lembrem, né? Deus é justo. Ele fala, eu sou justo, eu sou a É, justiça. Então aqui ele fala sobre isso. Aquele que caminhar comigo, acreditar em mim, eu serei justo com ele. Eu estarei recompensando ele. Ele não será esquecido. Ele não passará assim, né? É, eu estarei ali com os olhos nele. Terei recompensando também, né? exatamente. E aí, claro, se você desobedecer, aí, meu filho, fogo do Uhum. céu. Porque assim, é tudo muito detalhado na lei de Deus, sabe? Se fizer isso, acontece isso, se não sei o que, acontece isso. Então, assim, não tem como você pegar e falar assim, mas aquela brecha, sabe, na lei? Mas eu não sabia disso. Não, você tem ciência e tem um sacerdote lá para estar te orientando também. Então, não tem como você falar, eu errei por não saber. Se você errou por não saber, faz lá a expiação por culpa lá que você fez algo sem pensar, você pecou. Mas não desobedeça, porque tem a punição por desobediência também. E depois ele teve a lei sobre os votos, que foi o último capítulo em Levíticos, que era Essa parte dos votos era uma coisa cultural também deles, estarem oferecendo, né, uma pessoa, estarem oferecendo, fazendo um voto. Então, como que seria isso? Um exemplo, Deus, se tudo der certo no meu relacionamento, exemplo com a Sayuri, eu vou pagar por ela, eu vou fazer um voto. Então, tipo assim, quanto que seria? Qual que seria esse voto, né? Quanto que eu teria que pagar? Então, aqui ele fala certinho. Então ele fala por idade e por sexo. Isso tem, né, para criança, para idoso, era comum ter esses votos. Então você pagava pela a vida daquela pessoa e você pagava no tabernáculo para os sacerdotes.
E depois ele vem falando no finalzinho, para terminar, ele fala ali, o comecinho introduz ali um pouco sobre o dízimo, né? Então, ali é uma análise, né? Até alguns teólogos falam que o dízimo é 10%. Por que que o dízimo é 10%? Então, aqui ele fala no finalzinho do capítulo 27, tem a parte aqui que fala assim, a cada 10 bois ou a cada 10 ovelhas do seu rebanho, né? A cada 10 animais, um seria do Senhor. Independente se aquilo é bom ou é ruim, se aquele 10º bezerro que nasceu, se ele nasceu com doença, se ele nasceu muito saudável, se é forte, independente. O 10º animal é do Senhor, será sacrifício do Senhor. Será como realmente entenda isso, o dízimo ele era para trazer a consciência das pessoas que Deus já te deu 10 animais e o 10º, independente de como ele será, ele pertencia ao Senhor num símbolo de agradecimento, de honra, sabe? Então aqui já vem falando sobre isso, né? Sobre introduz a palavra aqui do dízimo, né? Exatamente. E é Eu acho que é isso, isso. né? O livro é muito bacana, né? Ele fala muito dessa parte das leis, das punições. A gente tem que ter essa ciência, assim, que eles estavam parados no Monte Sinai, eles tinham acabado de atravessar ali, né, o Mar Vermelho, e Deus estava preparando eles o tempo inteiro, tanto ali no meio de Êxodo para o fim, em Levítico, Deus está preparando o povo para ir para Canaã. Então, Canaã era uma terra prometida, era uma terra que Deus já tinha prometido para Abraão, para Jacó. Então, assim, ali Deus queria que fosse uma terra totalmente santa, uma terra totalmente adorada, voltada para Deus, sabe? Seria tipo um jardim do Éden, né? Que ele Exato. queria prover tudo para as pessoas se caminhassem segundo ele estava mandando. Então ali você vê que Levítico eles estão parados ainda no Monte Sinai, se preparando, recebendo as ordenanças, recebendo as punições, recebendo ali o que eles precisavam fazer para estar se purificando, tendo um entendimento realmente das leis, para quando eles entrarem na terra de Canaã, eles entrarem sabendo o que realmente entristeceu o coração de Deus e o que honrava e o que traria assim felicidade a Deus, né? Saber os comportamentos que eles teriam que ter. É qual a conduta que Deus quer que eles tenham, né? Exato. Então, assim, Levíticos é um livro um pouco mais pesado, é um livro, se você já entra logo de cara lendo Levi, você fala, sangue de Jesus, esse Deus eu não quero não, porque ele é muito brabo. Mas quando você tem esse entendimento que vocês estão tendo aqui agora, entendendo qual é o contexto histórico que isso aqui está sendo colocado, você entende por que, que Deus tinha que ter essa conduta, tá? E lembrando, isso aqui é Antigo Testamento, tá? A gente vive hoje no Novo Testamento, então Deus não aceita mais esse mundaréu de matança e tudo mais. Então fique em paz, que isso é Antigo Testamento, só que é muito importante você saber de onde veio as leis, de onde veio as condutas, por que que alguém não come porco e tudo mais, entendeu? Então por isso que é muito importante você estar mais a fundo de Levíticos, e até mesmo em momentos de filme que você for assistir, de época, vai entender por que, que o leproso era colocado de lado, por que, que as pessoas cuspiam no leproso, por conta disso, gente. E até mesmo por que, que a mulher do fluxo de sangue é tão falada. Porque antigamente, no Antigo Testamento, o fluxo de sangue da mulher era algo impuro e ela estava 12 anos impura ali. Então é por conta desse conhecimento, desse entendimento, que é importantíssimo você ler Levíticos também. E hoje você já terminou de ler Levíticos tudo em um vídeo só. Não se assustem, né, quando vocês verem essas coisas, porque, como a Sayuri falou, é importante vocês estarem tendo essa noção, né, da cultura, da época, os costumes, e muitas coisas que a gente vê ao longo do tempo, né, até são enraizadas, nós temos essa raiz lá de antigamente, né? Lá do povo, na época assim, que vamos dizer, nossos antecedentes viviam lá na Arábia Saudita. Então, é legal da gente estar entendendo bem essa parte para o nosso conhecimento, para conhecer costumes, conhecer
diferenças de pensamentos, o embasamento, né? O conhecimento ele é muito importante. Exatamente. Então, para a gente poder disseminar ainda mais esse conhecimento, já dá um like já nesse vídeo e compartilha com outras pessoas para as pessoas também saberem o que é Levíticos. E você já precisa também se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você ser lembrado quando a gente continuar ali lendo Números, que é o nosso próximo livro a ser concluído. E entender também por que se chama Números, né? E já deixa aqui abaixo, então, no comentário a tua visão, o teu entendimento, o que te acrescentou Levíticos na sua vida. E já clica também no link abaixo que a gente está te esperando lá no Ouvintes da Fé, um canal, um stream dentro da Hotmart que todos os dias, de segunda a sábado, é compartilhado contigo um vídeo às 6 horas da manhã sobre um testemunho. Não é sobre algo que foi lido na Bíblia ou que ouviu outra pessoa falar. É um testemunho pessoal mesmo, skin the game ali, de como a pessoa passou por alguma turbulência, né? Pessoa comum, como eu, como você, passou por uma turbulência, mas por caminhar em Deus, saber orar ali, guerrear em oração, soube passar esse momento. Então, eu tenho certeza que você vai ser muito avivado nesse canal. Então já entra aqui no link, já faz a sua assinatura e te esperamos lá dentro do Ouvintes da Fé para você ser ainda mais avivado, viu? E te esperamos também aqui no BíbliaCast no próximo episódio. Um beijo e tchau, tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!